Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Pois é, Vasco ficou no empate em 0-0 com o Barracas na Argentina, segundo tempo principalmente com chuva, né? E o Vasco levou um time de reservas para esta partida, acabou jogando com o Fusato, Puma Rodrigues, Cuesta, Lucas Freitas e o Wallace Falcão, Hugo Moura, Velar, JP e Matheus França, Spinelli e Nuno Moreira, técnico Marcelo Salles. Olha, não foi um grande jogo, né? O time do Barracas é bem limitado, foi seu primeiro jogo internacional em termos de Libertadores da América e o Vasco poderia ter saído da Argentina com uma vitória. Vamos então ver e ouvir aí as entrevistas do Vasco, né? Através do site oficial da Conmebol após esta partida da Copa Sul-Americana. Antes da partida contra o Barracas Central, é uma notícia no Brasil que o Fernando Diniz teria te convidado para fazer parte da comissão técnica do Corinthians. E hoje você está aqui representando o Vasco na partida contra o Barracas Central na estreia da Sul-Americana. Eu gostaria de perguntar o que aconteceu, se realmente houve esse convite e em relação ao seu trabalho no Vasco, se vai prosseguir ou não. Obrigado. Boa noite. Sinceramente, eu gostaria de falar do jogo. Uma única coisa que eu posso falar a respeito disso é que eu vou permanecer no Vasco. Perfeito. Bruno, boa noite. Darío Gordón para Análisis Futbolero Radio. Primero, quería consultarte por qué no agregaste a Marín Nestroza cuando hiciste los cambios en el segundo tiempo. ¿Por qué no tuvo más participación? ¿Por qué no lo agregaste antes para poder destrabar ese 0-0 en vez de agregarlo en los últimos minutos, ya llegando para el minuto 40 del segundo tiempo aproximadamente? ¿Por qué no le dio más minutos a Marín Nestroza? Gracias. O que o Renato, treinador da equipe, planejou para esse jogo, de forma inicial era com mais ou menos espelhar, porque o Barracas jogava num 5-3-2, por isso nós iniciamos com uma linha de 5 também. E colocou o Matheus França e o Nuno, são dois jogadores que têm mais capacidade de flutuação, e aí no momento que o jogo estava um pouco mais aberto, mais propício para as características do Marino, foi feita a substituição que o Renato solicitou para a gente. Bruno, o torcedor do Vasco vem questionando muito a presença do Matheus França em campo. Não é um jogador que é um ativo, né? Tem empréstimo se encerrando agora, daqui a um pouco mais de 2 meses, e o porquê utilizar e insistir tanto no Matheus França, se essa insistência ela tem autonomia hoje do seu trabalho ou se é alguma coisa relacionada ao Renato Portaluppi? Obrigado. Não, todas as decisões, inclusive o plano de jogo, foi elaborado pelo Renato. Ele passou para a gente o que ele gostaria que a gente executasse, tanto eu como o Marcelo Salles, mas a gente não pode pensar num jogador dessa maneira. Está todo mundo ali, todos os jogadores presentes no grupo, tem capacidade, às vezes no treinamento eles correspondem de certa maneira. O Matheus França é um menino que se dedica bastante, é um menino super profissional e foi dada a oportunidade, e quem aproveitar as melhores oportunidades vão ter mais oportunidade mais para frente. Obrigado. Buenas tardes, acá Axel para Craig del Sur. ¿Fue un buen empate para ustedes, teniendo en cuenta que son visitantes, o pensaron que podían ganar el partido aquí ante Barracas? Eu acho que a gente termina o jogo com a sensação que a gente poderia ter vencido a partida. Era um contexto um pouco diferente, a gente optou nesse momento por priorizar um pouquinho o Campeonato Brasileiro para essa partida, para essa rodada. Então eram jogadores que não estavam jogando com mais regularidade. Então acho que a gente produziu, inclusive, para sair daqui com a vitória. Então a gente sai daqui com um gostinho um pouco amargo, que a gente poderia ter saído com os 3 pontos. Buenas noches, Ezequiel Cañedo para Línea de 3. Bueno, consultarle qué fue lo que faltó a Vasco, teniendo en cuenta que jugaron los últimos 15 minutos con un jugador de más. Perfeito. Naquele momento ali, o Barracas Central, ele praticamente o jogo todo trabalhou mais num bloco médio baixo ali, procurando estar bastante compactado para explorar as transições. Aí nesse momento faltou um pouquinho mais de largura, um pouquinho mais de circulação mais rápida com a bola, e quando a bola um pouquinho mais de amplitude, um pouquinho mais de velocidade na bola, um pouquinho mais de presença de área, para a gente conseguir desbloquear, porque quando está uma equipe
muito baixa, você acaba não tendo espaço para fazer movimentos de profundidade. Então, acaba optando por chute fora da área, questão de bola parada e cruzamentos. Então, a gente circular mais a bola em velocidade para conseguir os espaços necessários para conseguir mais finalizações. Aqui, queria falar mais ou menos dos meninos da base, o que você achou do jogo de hoje, e também o tempo foi muito complicado jogar hoje aqui na Argentina. Perfeito, bem lembrado. As condições climáticas acabaram atrapalhando um pouquinho, muito vento, chuva que ia e voltava. Eu acho que é importante ressaltar isso, né? Os meninos da base presentes, seja no banco, e alguns deles conseguiram entrar, como o Avelar e o Zuccarello. Acho que é importante todo mundo sair fortalecido. O trabalho de todos que estão dentro do clube, somente nas camadas jovens ali, nas categorias de base, é importante eles chegarem, agregarem. E eu acho que quanto mais eles trabalharem, o Renato, nos outros clubes que ele trabalhou, ele sempre oportunizou a base, sempre fez muito bem essa transição. Espero que outros meninos tenham essas oportunidades e saibam aproveitá-las. Quero a sua opinião. Você acha também que o Vasco está desprestigiando a Copa Sul-Americana? Poderia ter levado o seu time principal, uma vez que joga sábado com o Remo lá em Belém do Pará às 4h30 da tarde, poderia ter valorizado mais esta competição? Quero a sua opinião também. E registrar que o Fluminense, estreando pela Libertadores, também ficou no 0-0 com La Guaira. Outro time aí que o Fluminense poderia ter vencido, teve aí 4, 5 chances de gol. E o goleiro Fábio, né, cria do Vasco da Gama, ele se tornou o jogador mais velho a jogar a Libertadores, com 45 anos, 6 meses e 7 dias. Mais uma marca impressionante na carreira do excelente goleiro Fábio. Eu nem sei quantas vezes eu perguntei aos técnicos da seleção brasileira por que o Fábio, né, não era convocado, não foi convocado. E será que um dia ainda ele será convocado pela seleção brasileira? Essa é uma pergunta muito interessante, que aos 45 anos, 6 meses e 7 dias, ele segue batendo um bolão. Mandar um forte abraço, desejar ótima e rápida recuperação ao meu grande amigo Luiz Roberto Demúcio, um dos maiores narradores do rádio e da televisão, hoje na TV Globo, né? Tá dodói, papai do céu, já botando a mão para que você se recupere o mais rápido possível e torcendo demais, e conte com o seu amigo aqui, meu querido Luiz Roberto Demúcio, que eu brinco sempre, era criancinha, já ouvia. Luiz Roberto Demúcio. Então, boa recuperação, meu ídolo. Se inscreva aí no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não. Dá aquele joinha, fortalece aí o nosso trabalho, é super importante. Já vai aí, já dá o joinha agora, já se inscreve agora também. Você não sabe como você vai nos ajudar a continuar fazendo vídeos por aqui. Pode ser? Então, minha gente, fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.